Hoje o episódio, mais uma vez, é super especial. Super especial porque eu estou trazendo de novo meu filho. Depois da gravação do Dia das Mães, foi um sucesso. Eu cheguei até a comentar aqui, no meio do episódio, que a gente não era tão parecido. Sabe o que aconteceu? Luiz Felipe falou, mãe, eu acho que a gente é parecido. A conversa hoje é, será que somos mesmo parecidos? Só que antes disso, eu vou dar uma boa puxada dele e perguntar o que é que ele vê em mim que fez ele vir e me dizer que somos sim parecidos. Me diz duas coisas. Seja muito bem-vindo primeiro, meu filho lindo. Obrigado. Mas eu já vou logo entrando na pergunta. Duas coisas que você vê em mim que você diz assim, mãe, a gente é parecido sim. Eu acho que são coisas que eu também estou percebendo em mim recentemente, que é a resiliência. Você é muito resiliente. E eu acho que o lado B disso que é ser cabeça dura. Tá, mas assim, quando você fala, por exemplo, resiliente, vamos lá. Qual é a situação que você me vê rápido, claramente a minha resiliência? Que vem rápido na sua cabeça. Não quer dizer que tenha sido mais forte. Mas o que é que vem rápido quando eu digo assim, resiliente, minha mãe é resiliente? Acho que coisa rápida é a imagem que eu tenho de primeira, que é você acordando cedo, se arrumando, estando pronta de manhã cedo, saindo pra rua. Eu tenho essa imagem assim, constante, desde que eu era criança. Né? Você arrumada, perfumada, de manhã cedo, indo embora de casa. Ou então chegando tarde porque passou o dia trabalhando. Assim. Então, essa constância, mas eu acho que é o fator tempo que dá o significado para resiliência, porque eu vejo isso desde criança e até hoje em dia você fazendo a mesma coisa, né? Essa força e essa constância, assim. Então, e o lado B disso é a coisa de ser um pouco resistente. Eu recentemente recebi um feedback de que eu tenho às vezes resistência mesmo, né, para algumas situações assim de mudança, de alteração, de querer sempre defender o meu lado, né? Era uma coisa que sempre eu me incomodava em você em alguns momentos, né? De eu Questionava discutir, muito, você questionava muito, assim, mas é teimosa, mas é teimosa. viu? Mas é porque, na verdade, eu também sou. E é algo que eu tô querendo até desconfigurar em mim em alguns momentos, estar mais aberto para ser mais maleável, para fazer as coisas fluírem, né? Que eu acho que é isso que a gente quer. Sim. E o outro? Então, são esses dois. Ah, os já dois, dei. tá. E eu, porque eu tô com vontade de perguntar mais, mas tá tudo bem, dois. Mas quais são as duas? Que você tem também duas palavras? Não, sobre você? Aham. A primeira coisa que eu acho é que você é extremamente focado. Eu não tenho foco. Eu sou muito distraída, você sabe. Apesar de muita gente achar e dizer, nossa, como você é focada. Se eu sou focada, você é 300 vezes mais. Ou seja, quando você para na frente de algo para fazer, você realmente se dedica àquilo do começo ao fim. Você não atende telefone, você não fala com as pessoas, você é muito focado. Vou ver um filme, eu vejo até o final. Você lê um livro. Mas é um desafio, às vezes. É desafio, você acha isso? Mas eu tenho entendido como assim, a gente vive num mundo, né, que a gente é bombardeado de informação, a gente fica com o celular recebendo notificação, então eu tenho entendido recursos para bloquear isso. Sim. Agora, realmente, por exemplo, eu consigo, no trabalho, num ambiente caótico, com pessoas falando alto, eu consigo focar no que eu tô fazendo e apagar um pouco. Isso. Às vezes até deixo passar uma informação importante, isso, né? Mas então, isso eu sei que isso eu não tenho. E eu vejo em você algo, eu vejo quando tu falasse para mim, tu tá falando de mim, e que você vê em mim e você. Eu tô vendo coisas em você que eu queria ter. Então é pra gente mostrar justamente essa mistura, que a gente nem é realmente muito parecida, nem é também toda hora tão diferente. Mas, já que eu usei um exemplo de que eu acho que eu não tenho, que você tem, que foi o foco, eu vou trazer algo que eu sei que você tem, assim, extremamente à flor da pele, que é o olhar para o visual. Você é muito visual, eu me lembro. E aí vem uma coisa de infância. Eu me lembro de quando você teve uma fase da sua vida que eu perguntava assim, quem é fulano? Aí você dizia, fulano tem um sorriso assim. Você nunca dizia assim, é aquela... Você trazia sempre uma característica muito forte e física das pessoas. Eu tinha coisa com dente, né? Muito boca, assim. É aquela da professora assim que tem a boca grande. Ou então, é aquela que ri assim, aí ri igual a professora. E eu até pensava, esse menino vai crescer, vai virar dentista, porque tudo dele era sobre boca, né? Sobre dentes. Recentemente eu vi um vídeo antigo de um aniversário e eu faço essa brincadeira, tipo, olha como eu falo muito de dente, né? Eu com 6 aninhos falava um pouco disso, assim. Sim.
Sim, exato. Então, esse olhar, essa sua forma de observar muito o visual da pessoa, você sempre olhar a característica das pessoas e, ao mesmo tempo, né, tem um momento assim muito forte que eu vou trazer aqui, que é lindo, vários momentos, que quando você não trazia as características dos seus amigos, que de uma forma ou de outra você teve amigos que tinham problemas físicos, porque você estudou numa escola que era Era uma escola que misturava, misturava, né? Na e mesma você sala de aula, crianças que tivessem sei alguma lá, síndrome necessidade de Down, especial. ou a paralisia E infantil. quando a gente perguntava, você não dizia isso. Você dissesse assim, quem é João Pedro? João Pedro tinha problemas motores extremamente visíveis. E você não dizia, é aquele que anda assim. Não. Eu tive essa sensibilidade muito jovem, né? De saber que isso era uma coisa que... Não precisava destacar. Não precisava definir E não ele. quer dizer que você não tinha visto, porque eu tenho certeza, por você ser tão observador, claro que você sabia, mas você não trazia isso como uma característica dos seus amigos, entendeu? Então, isso daí, aí já indo para um outro ponto, que é o que eu aprendi com você, né? Eu aprendi muito com você. Eu me lembro de uma vez que eu estava E aí a gente tem essa troca aqui de estar dizendo o que aprendeu, o que não aprendeu, o que parece, o que se vê no outro, é justamente para mostrar que a gente é, sim, uma mistura. E eu estou te trazendo para dizer que eu acho que eu concordo com você. A gente não é tão diferente, não. A gente é bem parecido. Tem coisa bem parecida. Além do colorido, né? Muito. Que a gente falou. Além dessa pelezinha branca do cabelo colorido, preto, dos olhos claros. Sim. Teve um trecho muito interessante que a gente estava no McDonald's, logo depois que saiu da escola. E aí eu lembro que eu não fiz uma coisa tão feia, mas eu cheguei a tentar burlar a fila do McDonald's. Porque eu estava muito apressada. Você disse assim... Está errada. Você precisa respeitar as pessoas. Isso aqui é uma fila. Você tinha 5 anos de idade, 6 anos de idade. Era uma criança. E aí eu disse, é mesmo. Ele tá certo. Ele tá certo. Vamos lá pro final da fila. Eu não sei nem se eu estava fazendo isso. Não é querendo dar de santinha, não. Não sei nem se eu estava querendo fazer isso de forma intencional, mas eu estava fazendo de forma tão fluida. Eu estava passando na frente das pessoas. Você me puxou e disse, mãe, tem uma fila. Você está passando na frente das pessoas. Quer dizer, uma coisa tão pouca e tão significativa para mim. Ficou muito forte para mim isso. Como que assim, criança, respeito. às vezes, falam as coisas que... Criança ensina muito. Numa inocência, né? Sim. Traz uma sabedoria simples, né? Simples. Isso eu nunca vou esquecer. Inclusive, naquele dia eu pensei, bom, a escola tá paga. Porque era uma escola que trazia muito esse lado humanizado. Eu disse, agora... valeu ele tá estudando nessa escola, porque eu vi que aquilo ali não foi eu que ensinei, aquilo ali foi a escola, e eu vi que realmente tinha esse cuidado. Sim. E um outro momento muito forte assim que eu aprendi de você foi que eu aprendo muito com você, quando você me pontua em alguns momentos quando a gente fala sobre cor de pele, quando a gente fala sobre sexualidade, quando a gente fala sobre coisas que hoje usam muito como algo negativo e talvez em algum momento, como eu não tive uma criação de estar atenta a isso, e eu aprendi muito com você, né? E sem ser... Você não é uma pessoa... Você não passa muito aquele que levanta a bandeira e sai brigando, não. Mas você faz, mãe, isso não tá bacana você falar desse jeito. E aí, ao mesmo tempo, também me vejo em você quando eu aceito isso. Eu digo, é mesmo, filho, acho que eu tenho que rever. Porque é uma coisa que eu vou trazer pra você, mas o mundo também vai trazer, né? Então, Sim. naturalmente, a pessoa vai entendendo que isso aqui pode fazer mal pra alguém, né? Machucar alguém. O que foi que fez você essa semana? Você me ligou e disse assim, eu acho que faz sentido voltar lá no seu podcast. Então, essa pra semana... mostrar que a gente parece sim. Então, eu tava pensando, porque essa semana eu tava mexendo no guarda-roupa, umas coisas antigas, e eu achei uma pulseira que você tinha, que era uma pulseira que eu lembrei que eu tinha esse hábito de fazer isso com você às vezes, né? Pegar uma peça emprestada, pegar uma pulseira, pegar uma camisa... Às vezes nem emprestado, eu pegava e nem devolvia. Eu ia dizer aqui, vamos abrir um parênteses. Às vezes eu tenho uma camisa que eu furei, rasguei, tiveram cortei. várias. Teve uma blusa de seda minha, maravilhosa, que quando eu fui vestir, e você era tão sabidinho que você usava, cortava e botava lá de volta. Quando eu cheguei pra vestir... Eu não cortei, eu acho que eu coloquei um alfinete, porque na época eu era DJ, eu ia tocar numa festa e eu queria uma camisa amarela. Mas eu queria fazer uma intervenção lá nessa camisa amarela. E qual foi que você cortou? Você teve aquela de seda, acho que a seda da Tufi do Eck, que você cortou. Não, eu coloquei alfinete. Mas teve alguma que você cortou a manga, meu filho. Você cortou uma blusa minha, Talvez. você recortou.
Você pegou uma tesoura De e você seda. cortou uma roupa de seda minha maravilhosa. E depois que você usou, você foi lá de volta e colocou. Quando eu fui olhar, eu disse, mas quem foi que cortou? Lógico que foi o Luiz Felipe. E eu nunca tive raiva, né? Eu sempre fui muito apaixonada por você. E eu fiz, meu Deus, eu não acredito, ele rasgou minha blusa. Mas aí, por exemplo, essa pulseira específica Sim. que eu achei. Qual foi a pulseira? Qual é a pulseira? É uma que tem alguns Tava itens. na sua casa? Tava na minha casa. Tem uma medalha de trevo de 4 folhas, tem uma medalha de São Jorge, tem uma banana, tem... Ah, uma bem colorida. É bem colorida, que Ela usava é meio na prata. prata, mas tinha esses adereços meio Tem uma pimenta. Uma pimenta, exatamente. Sei. Eu sempre gostei de coisas penduradinhas. Né? E daí eu achei essa pulseira, eu falei, gente, que coisa preciosa. Eu lembrei que você usava na praia, que tava no meu guarda-roupa assim, no fundo do guarda-roupa. E eu até separei, assim, o pingente. Aliás, por que foi parar no fundo do seu guarda-roupa, hein? Porque eu devo ter pego pra alguma situação e deixei lá nessa Sim, caixa. carnaval. Provavelmente. Pode ter sido, certo. Provavelmente. E daí eu tirei um desses pingentes e coloquei aqui no colar que eu tô usando agora. Qual é? Esse aqui, esse laranja, essa Sim, bolinha. e por que pegou esse laranja exatamente? Ah, não sei, eu achei bonito Usa esse. pimenta depois, é muito lindo. A pimenta, pode ser. Tem a É, banana, porque tem a pimenta. Tem uma banana, Tem. é um cacho de Tem banana. uma coisa meio Na parece verdade, uma uva. é um cacho de banana, né? Não, é só uma banana. Ah, tá, eu lembro. Mas tem umas medalhinhas Pode também. levar minha pulseira, pode devolver, viu? Eu já fiz uma intervenção nela, mas eu posso me devolver. Eu aceito, viu? Minha pulseira Tá. de volta, agora eu tô lembrando dela. Mas eu posso deixar com você, meu filho. E tá? daí eu comecei a lembrar de outros itens. Por exemplo, a bolsa que eu uso hoje em dia é uma bolsa sua, que você usou há muito tempo, uma bolsa da Prada, né? Enfim, uma bolsa pro resto da vida, que Sim. nunca vai se desfazer. Sim. Mas, obviamente, ela tem as rasuras do tempo. E eu acho tão legal ela Sim. ser assim. Eu acho mais legal do que se fosse uma bolsa nova. Sim. Então, eu comecei a identificar esses itens que eu herdei de você, mas não no sentido material, simbólico desses objetos, assim, de como eu carrego comigo e, ao mesmo tempo, como eu faço intervenção em cima disso, né? Faço do meu jeito. Sim. Mas, de certa forma, permitir, né? Receber o que é seu também em mim, né? Legal. Que tem coisa que tem em mim, que é muito parecido com você. Sim. Então, não negar isso, deixar isso fluir na minha vida, aparecer na minha vida. Deixa eu te perguntar sobre relacionamentos. Ai, tá, meu Deus, pergunta... Eu vou ter que perguntar, sabe por quê? Porque, deixa eu te perguntar. Os seus ou os meus? Não, dos meus, porque tá. assim, não, e o que você enxerga... Não, mas pode ser dos seus também, mas eu queria dizer assim, a forma de se relacionar, sabe? E uma coisa que eu me preocupo, porque eu fui uma mulher casada com seu pai, Sim. né? Depois disso eu tive relacionamentos, até morei junto, mas nunca me casei de novo, né? E eu penso assim, será que eu tenho influenciado o Luiz Felipe a não ter relações tão duradouras, porque ele viu que eu, de uma forma ou de outra, é aquele famoso pulei de galho em galho. Mas, na verdade, foram galhos maravilhosos também. E você passava um tempo bom nesses galhos, né? Isso. Assim, Não, foram histórias que deram muito certo. Eu Sim. costumo observar até dessa forma. Mas eu queria até aproveitar para dizer a você assim, não se preocupa não, que uma hora vai ter um que vai durar. Obrigado, eu sei que eu tô solteiro. Eu sei que eu tô solteirão, mas assim, eu namorei, né? Eu tive alguns namorados de 2 anos, 3 anos, né? Normalmente eu tô solteiro, mas eu não acho que isso tá diretamente relacionado a seus relacionamentos. Eu acho que é uma coisa isso que eu queria ouvir. de uma época. Sim. Eu acho que é uma questão Geracional. geracional. Que a gente pode falar sobre isso também. Por que você acha que é uma questão geracional não ter relacionamentos? Eu acho que essa coisa do celular, né, disponível, né, a gente viver nessas grandes metrópoles, dá a todo mundo a sensação de coisas mais efêmeras, de que sempre tem mais opção. E a paquera não tem, né, filho? Não tem a paquera, muito né? intermediada pelo digital, né? Muito intermediada Mas pelo isso celular. não tem problema, porque agora eu vou contar um negócio que você vai morrer Eu acho que de tem rir. problema quando vira uma performance. Como viram a performance. Porque, por exemplo, posso te contar? Eu sou do tempo que eu frequentava um bar lá em Recife com seu pai. E eu acho que eu já namorava ele, ou então, enfim, antes de namorar ele também. Cada bar, cada mesa tinha um telefone. E a gente ligava, vamos dizer, eu estava aqui na mesa 1 e eu paquerava um carinha da mesa 7. Aí tinha um número lá no telefone, eu ligava, o cara da mesa 7 atendia, eu ficava, oi, tudo bem? Eu estou aqui, mas eu não vou dizer. Eu estou com a roupa branca. Você ficou querendo adivinhar. Na verdade, nem era branca, era uma roupa vermelha, mas eu queria que ele ficasse meio louquinho procurando. Você mentia. Então, assim, eu estava usando a tecnologia a meu favor, só que de uma forma muito mais lúdica. Sim. Então, eu acho que tem sim como usar a tecnologia ao nosso favor
favor, de forma lúdica e trazer a paquera a nosso favor. Sim. A paquera é tão legal, é tão bom quando a gente Mas constrói. o que eu tô falando da performance do digital é que eu acho que as pessoas estão com dificuldade de abaixar um pouco a guarda. Exato, a Manter um performance pouco muito... a pose que a rede social acaba impondo em alguns momentos, né? Tem que se apoderar disso e trazer ao favor da gente. E assim, se colocar vulnerável, né? Eu acho que Sim. é aí que rola a conexão, é aí que rola o amor, enfim. Sim. Então, eu acho que é essa questão que eu acho que é geracional mesmo. Mas você diz que tá solteiro, mas assim, tem se divertido bastante. Tenho me divertido e tenho Tem se conhecido divertido pessoas. muito. Me Isso é conhecido muito pessoas. legal. Eu acho legal quando você se permite conhecer. Sim. Se conhecer além de Sim. beijar na boca, enfim. Sim. Né? E vamos voltar para o que a gente parece e o que a gente não parece, porque eu acho que assim, tem tanta coisa pra gente conversar. Por exemplo, vamos lá. Qual foi o... Sem problema nenhum, me fala. O que é que você me viu em mim, na sua adolescência, que você... Porque, assim, a fase da adolescência é a fase que a gente mais assim... Eu não quero ser assim, não, feito você, não. Tá? Tá isso que eu não quero, depois você acaba ficando igual. O que é que você viu em mim, exatamente, não de comportamento? Vamos falar de personalidade. Dizer assim, eu não quero ser igual a você nisso aí. Então, eu acho que tudo o que eu vejo em você e me incomoda são coisas que, na verdade, eu tenho muito parecido e que me incomodam em mim mesmo. Entendi. A teimosia. Eu acho que essa coisa que você é muito reservada, né? No sentido de separar bem a sua vida pessoal e sua vida da rua. Muito. Né? E eu quero ser uma pessoa... Eu gosto da ideia de ser uma pessoa que recebe mais da minha casa, que me permito... Mas eu também tenho essa separação, também tenho esse cuidado. Sim. A gente também tem delinear bem, eu gosto. A gente delineia bem, né? Sim. Muita gente me vê, né? Super comunicativa, o tempo inteiro nas redes sociais e acha que eu vivo rodeada de pessoas. E você sabe, nos meus bastidores, nos bastidores de Flávia, sua mãe, é um bastidor que não é rodeado de pessoas, porque eu escolhi assim. Sim. Tá? Mas, em compensação, quem consegue chegar perto de mim, se aproximar, chega bem perto mesmo. E eu permito bastante. Então, é um funil de verdade. Você é extremamente generosa quando a pessoa ultrapassa esse funil. Sim. E eu acho que é a forma certa. Hoje em dia, eu acho que é a forma certa. Sim, eu acho. Porque é uma forma de se blindar. E aí entra uma coisa que eu acho que eu também aprendi muito com você, que é saber navegar por esses ambientes todos, né? De sociabilidade, de evento, de trabalho, desse mundo da Aliás, moda são também. muitos eventos, né? Porque, assim, teve uma época que eu todos os dias ligava pra você estava no aniversário. Eu disse, meu Deus, será que o Luiz Felipe tá trabalhando no aniversário e não quer me dizer? Será que ele arrumou algum trabalho que ele não quer me dizer? Porque, assim, eu não posso falar agora não, porque eu tô no aniversário. Um dia, 2 dias, 3 dias. Quando eu vi, já tinha feito mais de 2 meses. Todos os dias ele estava no aniversário. Mas, na verdade, é porque você aceita os convites, né? Sim. As pessoas te convidam e você vai, né? Eu aceito o convite, exato. E também, quando eu convido, eu espero que essa pessoa vá também. Sim, eu sei. Porque agora mesmo você fez o aniversário, você ficou, meu Deus, será que as pessoas vão vir? Eu fiz esse cálculo. Quem não veio, quem eu fui, eu não vi. E no trabalho, o que é que você acha que você parece comigo? Conta aí pra mim. No trabalho... eu acho que essa coisa dessa... Que é uma coisa, que é um feedback recente que eu tive, né? Que é essa resistência. Esse feedback parece que te incomodou um pouquinho. Não me incomodou, mas me pegou, porque eu fiz Chamou assim, atenção. é verdade. Eu tenho essa resistência mesmo. E eu acho tão importante ter uma flexibilidade, saber mudar a rota, recalcular a rota. Mas não carrega muito isso não, sabe por quê, Luiz Felipe? Deixa eu te falar. Coisa agora, conversa de quando mãe. a gente planeja, papo de mãe a gente pra quer filho. seguir, né? Mas papo de mãe pra filho, tá? De verdade. Tudo tem um lado bom e o lado ruim. Olha que coisa mais piegas, né? Claro, todo mundo já sabe disso, mas eu queria te dizer que ser teimosa, entre aspas, também dá alguns também frutos. É bem legal, porque a gente chega exatamente onde a gente quer. Sim. Tá? Só fica assim, coloca isso no teu radar. Quem não tem a teimosia da persistência, que às vezes é um nome que deram para quem é persistente, não chega em lugar algum. E outra coisa, essa natureza da teimosia, de saber defender meu ponto de vista, foi o que me trouxe até aqui em alguns momentos. Exato. Então, eu não posso também abrir mão disso. Exato. No sentido de, isso também é o que me dá força. Sim. E faz parte de quem eu sou, né? Sim, exato. Música. Música. Música, eu acho que eu também tive influência muito grande sua, também do meu pai, que é DJ, mas eu acho que muito sua.
realmente, eu falo isso pra todo mundo, assim, eu tive muita sorte de nascer em um lar em que isso era apresentado pra mim de forma muito valiosa, né? Então você colocava um disco do Pet Shop Boys pra ouvir, eu entendia aquilo ali, eu não escutava uma música só, eu ouvia o álbum inteiro, né? Madonna, você colocava o disco da Madonna pra eu escutar e explicava, né? É mesmo. Você e pai faziam isso, explicavam, colocavam um clipe. A gente tinha um storytelling, né? Vocês explicavam, essa música eu ouvia quando eu morava na Inglaterra, é uma banda de, sabe? Contextualizava. Você contextualizava e dava o valor pra isso, né? Então, assim, meu pai falando disso é uma coisa valiosa, vira uma coisa muito parte da minha identidade também, né? É porque, por exemplo, se eu perguntar pra você qual a música que eu e seu pai cantava mais na boate quando a gente se conheceu, você Dom sabe? Juan. Dom Juan, você sabe, é isso Sei. mesmo. Dom Juan do Pet Shop Boys. Se eu perguntar assim, qual a música? Então você sabe que músicas faziam parte da minha vida, não por serem só músicas, então porque eu contava pra você a história por trás delas, né? Sim, e também a Que forma legal. que você fluía com isso. Você sempre ouvia música no carro, sempre teve CD, comprava CD. Sim, né? consumidor entendendo o que é que estava ouvindo. Acho que tinha isso, assim. Que legal. E ao mesmo tempo atualizada, né? Você gostava de ouvir as novidades, né? Eu lembro de quando, por exemplo, Lady Gaga lançou Bad Romance, que era uma música que eu, jovem, virei super fã, né? Era a música Sim. que todo mundo ouvia. E você tava ouvindo também essa música. Eu queria entender, né? Eu disse, quem é essa galega? E você gostava. Não, eu tive que entender. Eu disse, quem E é você essa... gostava muito. Gostava muito. Eu disse, quem é essa galega que meu filho passa 24 horas assistindo? Eu preciso entender, ouvir. preciso ouvir. Galega, forma de brincar, Sim. né? Quem é essa mulher tão forte que Luiz Felipe passa mais de 12, 15 horas assistindo e sabe todas as letras? Lady Gaga, vamos lá, vamos entender quem é essa mulher. E Inclusive você o nome, gostou, né? eu lembro que Gostei. quando pegou em você. Gostei. Então, assim, não é só as músicas da minha época, né? Sim. Você também soube se atualizar e entender o que você gosta atualmente. Sim. Então, acho que música tem essa relação. Sabe uma coisa que a gente tem muito diferente? Tananana. Cozinha. Eu acho que a gente tem se encontrado bem na cozinha, eu e você. Mas você tem um aguçado muito mais De forte fazer, de saber de fazer. construir a comida do que eu. Eu tenho aprendido mais, porque eu tenho me debruçado mais sobre isso, porque eu não fiz isso durante a minha vida inteira. Né? Fui uma empresária dentro de escritório, dentro de avião. Você fazia arroz branco. Eu fazia muito ovo arroz e muita mexido, coisa, uma coisa e o ou outra. resto a Eu gente não me se virava. debrucei sobre a cozinha na minha vida. Eu estou começando agora. E eu sinto que você fez isso por necessidade quando veio morar em São Paulo, mas sim. eu acho que você te carrega muito isso do seu pai. Pode ser, sim. Detalhista. Mas assim, vou te falar. Sim. Eu não sou uma pessoa que amo cozinhar, não. Então, uma a gente coisa... é parecido então, a gente nisso. é parecido nisso. Talvez você ache meu tempero gostoso por algum motivo, mas assim, dizer que eu tenho uma mão pra isso, nem tem Então interesse de me somos aprofundar parecidos. muito, não. Somos parecidos também. É. E mais uma coisa. Será que quando você está, por exemplo, escolhendo o que vestir, tu se olha no espelho, tu diz assim, tô carregando algo que eu sei que isso aqui... Tem um Porque item assim, que eu você acho foi que uma me pega criança muito. que chamou muita atenção por onde passou comigo, porque você era muito bem vestido. Eu sempre cuidei muito do teu visual, tá? Muito, assim. Eu era muito cuidadosa mesmo, desde o primeiro... Tinha um macacão. Um macacão que tinha uma amarraçãozinha. Eu sempre cuidei muito do seu visual, né? Assim, a estampa dizia o quê? Eu ia querer saber o que é que dizia a estampa. A cor da meia. E, ao mesmo tempo, até um pouco cafoninha, assim. A meia tinha que combinar com... O sapato tinha que combinar com o cinto, que combinava já... Eu sempre botei relógio em você com 4 anos de idade. Eu Você lembro. andava de relógio. Mocassinzinho. Um mocassinzinho pequeno, e tal. né? Então, assim, eu sempre fui muito cuidadosa com o seu visual, né? Escolhas de roupas, escolhas de acessórios seus, eu sempre cuidei muito porque eu sempre gostei de moda, né? Então você acha que isso teve alguma... Isso, claro que foi muito forte, mas você sente que isso foi? Eu quero saber se você sente que isso foi. Sinto muito. Eu lembro muito desse macacão, especificamente. Era um macacão meio caque. Sim. E teve alguma atividade na escola, no apoio, na escola que eu estudava na época, que eu fui com esse macacão e eu lembro que... Chamou atenção. Chamou atenção e eu percebi que ninguém usava macacão, aquele macacão naquela cor. Eu acho que tinha uma camisa listrada por baixo, assim. Era bem específico. Eu acho que foi ali que eu entendi um pouco o poder da roupa,
né, de me diferenciar. Lembra disso, é? Lembro. Entendi eu lembro o dessa poder roupa. da roupa, lembrei de eu me sentir muito bem, muito eu com essa roupa e de gostar de estar diferente das outras crianças. Que Com máximo. essa sensação. Que máximo. Sim. Mas assim, hoje em dia, por exemplo, eu acho que tem alguns itens que eu lembro muito de você, que é a camisa branca. Sim. Mas a camisa branca bem passada, especificamente. Que Porque eu acho que é uma sempre coisa que falei você sempre isso. pontua. Sim. Né? Tem que passar muito bem e passar. E se tiver com pressa, você fala assim: se tiver com pressa, Não vai. não vai. Ou um truque: passe muito bem a gola E o punho? e o punho. É. Porque já é o que imprime mais uma camisa branca arrumada. Sim. Então tem. Mas assim, eu gosto de, mais uma vez, deixar com o meu jeito. Então, Claro. eu não quero ficar totalmente Mauricinho, perfeitinho. Eu Sim. prefiro deixar essa camisa fora, não tá ensacada, Sim. ou colocar um boné que quebre, Sim. ou um sapato diferente para fazer do meu jeito. Sim. Então é isso, assim, permitir essa herança, né, desse conhecimento, desse estilo, dessa, enfim, tudo isso que é passado, mas fazer Sim. do meu jeito. Então, quer saber? A gente é muito parecido. Sim. Vamos rever aquele episódio. Vamos fazer dar uma volta no episódio Dia das Mães, que foi maravilhoso, foi um sucesso. A gente sabe que o episódio Dia das Mães foi um sucesso, porque muita gente se interessa demais pela relação minha com o Luiz Felipe, pela minha idade, por eu ter sido mãe jovem, por a gente se parecer muito também, e no final a gente ser muito engraçado. E, inclusive, esse jeito da gente engraçado de ser, a gente ainda vai trazer mais para aqui, para esse ambiente, que eu tenho certeza que vai encantar muito vocês. Mas quer saber? Somos bem parecidas. E você aí que está em casa, você, mulher madura, você já olhou para os seus filhos e pensou, que tal eu conversar com eles e entender se tem algo em mim que eles não queiram, ou se tem algo em mim que eles enxergam e que pode ser muito rico para eles usarem na vida profissional, na vida pessoal? Faz isso. Eu quero que você pare, te dê essa oportunidade para você refletir e tenha certeza que você vai ter momentos bem ricos e bem diferentes e diferenciados, não só para você, como para eles também. Ou para eles, se você tiver um filho único como eu. Esse é o Vem Pro Cast, o podcast da mulher madura, que quer cada vez mais dar vez e voz para você. E o digital é nosso.